Louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus por mais essa oportunidade, por mais esse momento. É com muita alegria que nós retornamos para compartilhar um pouco mais da porção da Palavra de Deus com você, com toda a sua família. Nós estamos estudando sobre ser salvos pela graça, mediante uma promessa de vida eterna, mediante a uma palavra do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, de que somos seus eleitos, somos salvos tão somente por sua graça para servi-lo. Somos salvos pela graça para servir o Rei, o Senhor dos Senhores, aquele que reina absolutamente sobre todas as coisas. Paulo, escrevendo a Tito, nos diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Dois aspectos que nós precisamos pensar aqui. Todos os que conhecem a Cristo são servos de Deus. O conhecimento da verdade nos leva a uma vida de piedade, de consagração, de entrega, de propósito, de intenção. Então vejam bem, aqueles que são salvos pela graça precisam ter à mente o entendimento que foram salvos para servir um rei. Paulo explica isso muito bem para nós em Colossenses 1,13, quando ele diz que ele nos libertou do império das trevas, ou seja, estávamos na escravidão, debaixo do pecado de um senhorio que era Satanás, e ele nos libertou para o reino do Filho do seu amor. O reino traz a ideia de um outro Senhor. Fomos libertos da escravidão de um senhorio pecaminoso, para que nós então transportados para o reino do Filho do seu amor, que reina sobre nós. A expressão de Paulo, Paulo, servo de Deus. Todo cristão, todo eleito precisa entender, precisa absorver que nós somos servos de Deus. Fomos libertos e transportados para continuarmos escravos daquele que nos salvou em Cristo Jesus, daquele que nos libertou com grande amor, com grande misericórdia. Se você é filho de Deus, eleito de Deus, através do novo nascimento, você não pertence mais a você, você pertence unicamente a Deus. Paulo nos ensina essa verdade em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, que nós somos comprados por um preço e agora nós somos santuário de Deus, habitação de Deus, casa de Deus. Como escravos de Deus, como servos de Deus, como aqueles que foram comprados por um precioso preço, que é o sangue do Cristo, o seu Filho, nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma ordem e nós devemos servi-los. Vejam que a razão que Paulo escreve que ele é servo e apóstolo é para promover a fé dos eleitos, é propagar o Evangelho. Então, primeiramente, nós temos essa responsabilidade. Todos aqueles que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que experimentaram um novo nascimento, a salvação pela graça, foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, foi transportado do império das trevas para o reino do seu amor, para servir. Você está debaixo de uma obediência, debaixo de uma ordenança, e a você então implica essa obediência de servir a Deus com toda a sua vida, com todo o seu ser, com tudo que você tem. Veja o que Paulo diz, que esse conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, o conhecimento da salvação, o ser salvo pelo conhecimento da graça de Deus, que essa graça foi nos dada, foi nos oferecida, conforme Efésios 2, 8 e 9, porque sois salvos pela fé, pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, todos os que são salvos pela graça, com esse objetivo, com essa finalidade de desenvolver essa vida de piedade. A vida de piedade significa você precisa estar com propósito, com intenção de cumprir o papel para o qual você foi salvo. Servir, submissão, propagação do Evangelho, vejam bem, e prática de boas obras. Ainda em Efésios, capítulo 2, versículo 10,
Paulo diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para cada um de nós. E se nós analisarmos um pouco mais a carta de Paulo a Tito, nós vamos compreender que essa carta está sobrecarregada dessas ordenanças de práticas de boas obras. Primeiro capítulo, versículo 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então vejam bem, o pleno conhecimento da verdade nos leva a uma vida de piedade, à prática das boas obras. Não é para que nós venhamos obter a salvação. Nós obtivemos a salvação tão somente pela graça, mediante a fé em Cristo, e Deus nos preparou de antemão para cumprir essas ordenanças da prática das boas obras. Capítulo 2, versículo 7, torna-te pessoalmente o padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência. Vejam, esse é o desenvolvimento hoje, ou seja, esse é o fruto, é o resultado de uma vida de piedade. Todo aquele que foi alcançado pela graça, todo aquele que é eleito de Deus e tem a fé salvadora, ele precisa frutificar na prática dessas boas obras. Versículo 14 do capítulo 2 diz assim, falando a respeito de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O capítulo 2 ele é todo tomado, dominado por essa ideia. O povo de Deus, em qualquer caminhada da vida, deve viver de tal forma que as nossas vidas, as nossas ações venham adornar a doutrina do Senhor. Capítulo 2, versículo 10, diz assim, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, ser um eleito de Deus, para promover a fé do eleito de Deus e o pleno conhecimento de piedade ou uma vida de piedade, ela deve promover isso no nosso coração. As nossas ações, as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas palavras, nossa ética, nossa conduta, tudo isso deve adornar a doutrina de Deus, o nosso Salvador em Cristo Jesus. Tudo que fazemos, o mundo precisa olhar para nós e perceber que aquilo que fazemos, que aquilo que vivemos, condiz de uma forma interligada, estruturada com o que nós pregamos. O que falamos, que pregamos, vivemos, que vivemos, pregamos. E quando o mundo percebe essa coerência, essa unidade, essa harmonia dessa verdade doutrinária de que somos salvos, de que somos eleitos, de que temos uma fé que nos conduz à salvação, que nos leva ao pleno conhecimento da piedade e que nos leva a desenvolver a piedade, então as nossas ações, as nossas atitudes precisam estar coerentes com aquilo que pregamos, com aquilo que ensinamos. E aquilo que nós ensinamos e pregamos precisa estar coerente, em harmonia com aquilo que nós vivemos. Há uma harmonia aí dentro dessa verdade do Senhor. E para isso a gente precisa considerar algumas coisas em nossas vidas, como assim, pense bem, é uma terrível tragédia, um escândalo, uma vergonha, quando alguém professa ser cristão e ele envergonha o Evangelho, por meio de imoralidade, desonestidade, seja nos negócios, seja no caráter, seja em qualquer outra área da vida. Todas as vezes que nós envergonhamos o Evangelho, ou temos ações, atitudes, palavras, decisões que são mentirosas, que são corruptas, que são desumanas, que são indiferentes, isso prova que nós estamos manchando o Evangelho, nós estamos envergonhando o Evangelho e nós não estamos dando evidências de uma vida de piedade. E Paulo é claro, olha, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então vejam bem,
uma determinação, uma intenção, um propósito. Eu quero viver uma vida de piedade, porque essa vida de piedade dá autenticidade à minha mensagem. A minha mensagem dá autenticidade à minha vida de piedade. O povo de Deus precisa mostrar um comportamento piedoso para que o mundo veja piedade em nós, não uma falsa piedade, não um legalismo, não é? É algo que condiz, algo que dá autenticidade. Você prega a verdadeira doutrina, você prega salvação pela fé, você prega salvação pela graça, mas você é praticante de boas obras porque as suas obras dão evidência de que a graça te alcançou. Vejam bem, você é praticante de boas obras porque essa graça foi suficiente no seu coração. E se essa graça foi suficiente, então você é um praticante de boas obras. E é isso que o mundo precisa ver em nós, ver em mim, ver em você. Eles precisam acreditar no poder do Evangelho. E se o poder do Evangelho não tem promovido piedade, não tem transformado a minha vida, a sua vida, que cremos, que professamos, que proclamamos que somos servos dele, que somos eleitos dele, que fomos alcançados por sua graça, como que o mundo crerá? Como que as pessoas vão acreditar no poder do Evangelho se não veem, não percebem transformação autêntica, genuína em cada um de nós? Nós precisamos considerar essas verdades e entender o que diz o capítulo 2, versículo 10. Olha, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Versículo 9 diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Então nós temos regras, nós temos princípios, nós temos obras a serem praticadas para dar evidência de que nós somos eleitos, dar evidência de que nós somos alcançados pela graça, de que temos a vida eterna, nós temos a esperança da vida eterna, e é por isso que nós crescemos, é por isso que nós desenvolvemos a vida de piedade, para que o nome de Deus seja honrado em nossas vidas, e que o mundo acredite, que o mundo perceba, que o mundo veja claramente que o Evangelho é o poder de Deus que muda, porque mudou a nossa vida, porque mudou o nosso caráter, mudou a nossa conduta, mudou a nossa ética, de modo que nós tratamos e respeitamos pessoas, vidas de conformidade com a Escritura. Que Deus nos desafie a avaliar todas essas verdades e aplicá-las ao nosso coração. Abandone a mentira, abandone a desonestidade, abandone o orgulho, abandone a inveja, largue todas essas coisas para que o mundo creia que o Evangelho transforma. O Evangelho nos dá nova vida. O Evangelho nos faz novas criaturas para a glória de Deus Pai. Deus o abençoe. Deus santifique você e sua família e que Deus nos dê graça para servi-lo com toda essa dignidade. Fiquem todos com a paz de Cristo. Até mais.